Por que o tempo do fim é apresentado como um tempo de conflito tão intenso? No estudo de hoje, nós vamos analisar Apocalipse 12 e entender que por trás das crises da história existe uma guerra espiritual maior, pois a fidelidade a Deus acontece no contexto do grande conflito. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais uma semana dessa nossa temporada Eventos Finais. E você que está acompanhando, você tem percebido quanto a gente tem crescido no conhecimento da palavra. Esse é o programa Escola Bíblica. E aqui nós temos a oportunidade de estudar as nossas revistas Esperança, que são produzidas e distribuídas para os nossos telespectadores. Você já pediu a sua revista Esperança Eventos Finais? Se você está acompanhando a nossa temporada, você tem percebido quanto nós temos aprofundado a visão bíblica sobre os últimos acontecimentos, tentando dar uma outra percepção, como, por exemplo, a tendência que a gente tem de olhar para os eventos externos, por aquilo que está acontecendo externamente, sem avaliarmos ambientes internos. Quando eu digo ambientes internos, ambientes religiosos, porque nós teríamos nos últimos dias da história deste mundo uma confusão interna, religiosa, de igrejas, de crenças, de envolvimentos que, se possível, até aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que se declaram cristãos, aqueles que professam o cristianismo, poderiam ser surpreendidos, poderiam ser iludidos, para a gente ficar atento. E nós vamos, ao longo dessa semana, estudar uma visão agora dentro do livro do Apocalipse. E nós vamos começar hoje, capítulo 12, vamos estudar essa semana capítulo 12, 13, capítulo 14, 15 e 16 do livro do Apocalipse. São muitos capítulos para 4 dias. Mas aí a gente te motiva, você pede a sua revista e você estuda mais. Se você tiver dificuldades, você faz contato com a gente. Vai ser uma alegria poder conversar, crescer no conhecimento. Peça agora a sua revista Esperança Eventos Finais. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Você também pode ligar até 10h30 da noite. Você sabe, você que acompanha aqui o programa, a nossa equipe está sempre pronta para te atender. O telefone é 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. No WhatsApp, você vai receber o link para você preencher. Se você tiver dificuldade, você faz contato, nossa equipe vai te ajudar. Se não, você já pode ligar direto. O telefone está aqui, ó. 012 21 27, não, aqui assim, né? Senão não aparece aqui, ó. 012 21 27 31 21, tá bom? Ligue agora, vai ser uma alegria receber você e atender você e fazer com que a revista chegue aí na sua casa. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para estudarmos a sua palavra, para a gente compreender. Quando a gente vai para o Apocalipse, nós temos inúmeras simbologias, é um livro que usa símbolos, esses símbolos têm o seu significado, existem inúmeras interpretações sobre, mas nós acreditamos nos acontecimentos, naquilo que está profetizado, e para interpretar nós entendemos aquilo que é
literal, aquilo que não é literal, dentro da simbologia. A gente vai entender um pouquinho isso mais hoje, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Te agradecemos porque o Senhor nos dá liberdade para isso. Te agradecemos pelos materiais que são produzidos, pelos materiais que são distribuídos sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Por isso te agradeço de forma especial aos nossos queridos anjos da esperança. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, sobre a família deles, que eles continuem abençoando outras pessoas com seus recursos, como eles fazem aqui quando doam para Novo Tempo, para que o material chegue, para que a programação vá ao ar. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor. Eu oro por cada um que está nos assistindo agora, que a tua mão se estenda sobre esta casa, abençoe esta família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 12. Até para quem lê o Apocalipse normalmente, né? Quando a gente analisa os primeiros 11 capítulos, nós vemos uma análise histórica do que aconteceria com os cristãos, o que aconteceria com o mundo. A partir do capítulo 12 há uma concentração maior nos últimos acontecimentos, especificamente a partir do capítulo 13. No capítulo 12 ele vai dar o pano de fundo de tudo que aconteceu ao longo da história. De alguma forma, o capítulo 12, você vai perceber, ele vai nos levar ao cenário do Éden. A gente vai ter ali a promessa no Éden, né? A gente tem a criação perfeita e aí a gente tem a queda. Quando a gente tem a queda, a gente tem a promessa do nascimento, da vinda do Salvador, que iria nascer da semente, né, da mulher. Viria o descendente, aquele que seria o remidor, aquele que seria a grande solução. E nós temos um conflito, nós temos uma punição que o Senhor dá para a serpente, que é o dragão. Ele aparece aqui, também no capítulo 12. E aí há uma luta que se desenrola ao longo da história, que a gente chama do grande conflito entre o bem e o mal. E a gente vê no capítulo 12, a gente vai estudar agora, que a gente tem 4 episódios que são apresentados nesse capítulo. Nós temos um episódio de perseguição para que Jesus Cristo não nascesse, de poderes que são usados pelo diabo. A gente tem o episódio da guerra no céu, quando o inimigo de Deus tenta ocupar o lugar de Deus, o trono celestial, e há uma guerra, uma expulsão. Depois nós temos o episódio de perseguição ao longo da história, aqueles que são fiéis ao Senhor. E por fim nós temos uma intensificação dessa perseguição para no último momento, aqueles que são seguidores nos últimos momentos da história. Diz o verso 17 que ele vai concluir, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nesses 4 episódios, sempre o inimigo tentando perseguir e destruir. Nesses 3 primeiros episódios, está claramente apresentado que há uma derrota. Em todos os momentos o inimigo é derrotado. E no 4º episódio também o inimigo vai ser derrotado. Compreender o capítulo 12 é essencial para a gente, tá? Para você que quer entender o que vai acontecer no final da história, quer fazer uma leitura correta do que acontece. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas nós acreditamos na existência de Deus, o Deus que atua, o Deus que é presente, uma visão teísta, né? Um Deus que está agindo,
um Deus que não criou e largou a terra, não, um Deus que é intenso. Mas nós acreditamos também na existência do mal, e a gente vê isso no capítulo 12. O anjo que se rebela no céu, que se torna inimigo de Deus, que arrasta uma terça parte dos anjos que estão no céu, iludindo, contestando o caráter divino, se realmente Deus é justo, se Ele é misericordioso, se Ele é amoroso. A gente tem no pano de fundo a existência do bem e a existência do mal, o grande conflito, a guerra. E ter esta lucidez, ter isto, vai mostrar para a gente uma interpretação correta da profecia. Vamos ao texto bíblico e vamos procurar entender um pouquinho isso na leitura. Apocalipse 12, portanto, é um capítulo central para a compreensão do restante do livro. Agora, a intensificação dos últimos momentos. Ele funciona como uma espécie de pano de fundo, como eu mencionei, teológico para esses acontecimentos finais e também para tudo que acontece ao longo da história. Qualquer história bíblica que você lê, se você lê a Bíblia, você deveria ler sobre a luz do grande conflito. O capítulo mostra que o drama da história não começa nos impérios humanos, nem apenas nas crises da terra. Ele nasce de uma rebelião contra Deus e se desenvolve em torno do Messias e do povo que lhe pertence. Então esta é a grande intenção. Começa no céu, tentando manchar a imagem divina, tentando destruir a imagem divina, e isso vem para a terra, tentando agora eliminar, primeiro iludindo, levando o ser humano à queda, e depois ao longo da história tentando eliminar a vinda do Senhor Jesus e tentando tirar o olhar para o Senhor que é o Salvador. E nos rituais no Antigo Testamento, eles procuram desviar o olhar desses rituais e agora levar a idolatria como tinham todas as nações. Eles criarem os seus próprios deuses e a sua própria forma de adorar. Por isso, antes de falar da crise final, de adoração e dos juízos que antecedem, a gente vai trabalhar, antecedem a volta de Jesus, o Apocalipse mostra que é um conflito espiritual por trás da história. E esse conflito se dá, a gente vai perceber, quando a gente aprofundar amanhã em Apocalipse 13, e se dá através de movimentos religiosos e também através de movimentos políticos. Vamos, portanto, ao capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dentro da interpretação profética, mulher representa aqueles que são seguidores do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor. Em todos os momentos da história, o Senhor sempre trouxe aqueles que são fiéis. A justiça de Deus está presente, ela é vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. A lua representa todos os rituais, a sombra daquilo que a gente tem no Antigo Testamento, apontando para o Senhor Jesus Cristo que um dia viria. Uma coroa de 12 estrelas, nós temos interpretações se referindo à mesma visão, ao mesmo sonho de Daniel, de José, quando ele vê ali a lua, as estrelas, e vê a lua, as estrelas, e as 12 estrelas são as 12 tribos, os seus irmãos, as 12 tribos de Israel, ou também a interpretação a fundamentação da crença nos apóstolos, são os 12 apóstolos. Claro, com a substituição de Matias, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui é uma alusão à vinda do Senhor Jesus Cristo, que nasceria entre aquele povo que era o povo que representava o Senhor naquele momento da história, as crenças. Viu-se outro sinal no céu e um grande dragão. Veja, nós temos a apresentação da salvação e agora da perseguição. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Essa representação, o dragão vai aparecer no verso 9, a gente vai ler, é o diabo e Satanás. E aqui as cabeças
e os chifres representam os poderes, os reinos e as formas como esses reinos agem contra o povo de Deus. E a gente vê isso ao longo da história. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Faz uma referência na sequência já à rebelião que houve no céu, os quais lançou para a terra. O dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela, quando nascesse, a destruição de Jesus Cristo. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A vitória que nós temos em Jesus Cristo, porque ele venceu a morte, ele pagou os pecados, ele pagou toda a nossa culpa. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado o lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Mulher, aqui nós estamos mais uma vez em outra fase, representando aquele povo que foi perseguido, os cristãos que foram perseguidos ao longo do período da Idade Média. Os 1260 dias aqui representam esse período de perseguição que nós já estudamos em Daniel capítulo 7, e a gente tem duas outras analogias para esses 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também são os 1260 dias, ou os 42 meses, que vão aparecer mais uma vez no capítulo 12. Então, o que ele está dizendo? Ele está retratando episódios de perseguição. A perseguição para destruir o Senhor, a perseguição para destruir aqueles que foram fiéis ao Senhor, como isso aconteceu ao longo da história. 1260 dias, de 538, quando há um poder supremo imposto agora, quando religião e Estado se unem. Religião e Estado se unem. E o reino se torna nacionalista, religioso, e persegue aquele que se opõe. E porque o reino instituído, estamos falando do poder romano, político e religioso, ele se põe como autoridade política e religiosa, porque a religião está por trás usando o poder militar, o poder político, e qualquer que vai contra é chamado de herege. Porque quem determina agora a verdadeira crença é o Estado, porque ele tem uma força religiosa por trás. Então ele impõe, se você não obedece, era o que acontecia no período da Idade Média. Você era o herege, e o que acontecia com o herege? Morria. Ele ia para a fogueira, ele era torturado, até negar a sua crença. Negar a sua fé. E isso, de alguma forma, se espalhou. É importante a gente analisar isso historicamente, porque a gente vai para Apocalipse 13, a gente vai ver que esse cenário que aconteceu no período da Idade Média se repetirá nos últimos dias. E aí você diz assim, não, isso é impossível. Acompanhe as notícias. Acompanhe os últimos acontecimentos. As últimas falas, como os discursos políticos estão vindo com também um discurso religioso de união de igreja e Estado e de imposição. Então é só para a gente pensar um pouquinho que esse cenário aconteceu, 1260 anos de perseguição, e esse cenário vai se repetir. Então estourou a guerra no céu. Agora ele vai para outro episódio. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Mais uma vez, uma investida e uma derrota. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de Deus. Percebe que aqui a gente tem o grande segredo da salvação, a gente tem as investidas, mas a gente tem o grande segredo da vitória daqueles que foram fiéis. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Percebe? Essa é a certeza. Quando Jesus Cristo morreu, aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo serão vitoriosos. Agora, ao longo de toda a história, e intensificado no final, eles iriam enfrentar a oposição do inimigo. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele vai usar todas as maneiras para destruir. Enquanto Deus está executando todas as formas no seu plano para salvar o ser humano, o inimigo de Deus está usando de todas as formas para levar o ser humano à perdição. E aí, querido, por favor, se você está me ouvindo, você é um religioso, se você é um crente, se você quer fazer vontade do Senhor, por favor, perceba que às vezes as estratégias do inimigo, elas estão permeando o nosso meio religioso, porque a gente tem tendência, a gente que se diz cristão, a gente que é crente, a gente que vai na igreja, a gente tem a tendência de olhar para quem está fora do meio religioso e dizer assim, esse está perdido, você está perdido. Eu entendo que a gente tem uma pregação, né, para anunciar a salvação para todo mundo, mas a gente tem que pensar um pouquinho aqui, qual é o meio que eu estou vivendo? Eu tenho falado isso ultimamente aqui, né? Qual o meio que eu estou vivendo? Será que eu não estou sendo iludido? Porque viria os poderes e a estratégia do mal, eles vêm de todo lugar, político, mas religioso também. A perseguição veio do âmbito religioso. Isso aconteceu na Idade Média. E isso se repetirá na história. A perseguição virá dos próprios crentes que se unem a outros poderes políticos, mas virá do meio. Então não vamos nos iludir, ter um olhar só externo. Vamos pensar internamente como poderia vir uma perseguição quando você se opõe a algo que talvez o meio religioso está falando. E você está dizendo assim, não, mas isso não faz sentido. Como, por exemplo, tornarmos uma nação religiosa. Querido, pensando que isso vai transformar. Esse não é o discurso bíblico. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Exatamente o mesmo período. 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. São 360 dias, 720 e 180 dias. A soma vai dar quanto? 1.260. Ele está se referindo ao mesmo período de perseguição, de estratégia que o inimigo teve, usando o poder político de Roma, com o poder religioso romano, que se unem agora na perseguição àqueles que se opõem. Tá? Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, né? Representa aqui as águas, povos, as nações, o poder que vai perseguir, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Vejam que o dragão tem estratégia, a ira, sabe que pouco tempo resta. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, o restante da descendência dela. Mais uma vez, agora estamos referindo ao tempo do fim. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Percebe?
Esse é uma estratégia para o fim, mas a gente tem aqui a característica daqueles que foram fiéis. Quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é a compreensão correta da profecia bíblica, a interpretação correta e não ser levado pelos discursos, muitas vezes, que são feitos hoje nos movimentos religiosos. Vamos tentar fechar um pouquinho, espero que tenha ficado claro para você o que nós trouxemos até aqui. A cena mostra que o conflito gira em torno da promessa messiânica e da concretização, a vinda do Messias, tanto da primeira vez como na segunda. O dragão tenta destruir o filho logo ao nascer, imagem que resume a oposição satânica à obra de Cristo. Lembra? A promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15, está aqui, mas o inimigo se opõe. Apocalipse 12 mostra que os acontecimentos antes da volta de Jesus vão incluir intensificação do grande conflito. O dragão está irado. A perseguição ao povo de Deus, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. A manifestação mais clara da oposição satânica é ainda mais intenso nos últimos dias. E o chamado à fidelidade perseverante. Eu vou ficar fiel ao Senhor. O tempo do fim não deve ser entendido apenas como uma sequência de eventos, portanto, queridos, eventos externos. Ele é o estágio final de uma guerra espiritual que envolve Cristo, Satanás e o povo de Deus. Por isso, eu quero te convidar a olhar os acontecimentos deste mundo, políticos, econômicos, religiosos, à luz do grande conflito. Por favor, olhe, veja se os discursos, eles são bíblicos. E você vai perceber que não são, queridos. O que vai mudar este mundo é a volta do Senhor Jesus. Não é nenhuma criação de uma nação que vai solucionar, de nenhum poder terreno que se levanta como poderoso. Querido, fique atento nos discursos da união da igreja com o Estado. Nisso, sempre que aconteceu ao longo da história, gerou oposição e perseguição e destruição para quem foi fiel à palavra. Não é bíblico. Por favor, eu apelo para o seu coração. Eu tenho pedido a Deus muita lucidez diante desse cenário. Eu tenho pedido, Senhor, por favor, me dê o olhar para a Tua palavra. Eu quero te convidar a isso. Não vamos nos iludir. Não vamos ser levados por discursos de destruição que parecem de salvação, mas não são. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a termos discernimento, lucidez, para ser fiel à palavra, para a gente não ser levado. Eu clamo por isso e peço isso para cada um dos nossos telespectadores. Por favor, meu Deus, clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Tchau.